Na noite desta quarta-feira, 2 explosões sucessivas foram registradas em frente ao Supremo Tribunal Federal, em um intervalo de cerca de 20 segundos. Um vídeo rapidamente correu na internet e chocou o Brasil. Uma testemunha deu uma entrevista e contou o que viu. O cara passou, cumprimentou com joinha e simplesmente eu não prestei atenção, porque eu acho que não precisa ficar prestando atenção em tudo que está ao nosso redor. Eu acho que, não, pensando bem, eu acho que agora sim, né? E aí teve o primeiro estouro. Quando eu virei e outras pessoas também viraram, ele simplesmente já estourou novamente e caiu. Só que no primeiro estouro, os seguranças do STF ouviram e vieram, e saiu muita fumaça. E quando os seguranças do STF estavam vindo, eles simplesmente, quando teve essa segunda explosão, os seguranças do STF recuaram. E aí demorou até para poder chegar ao suporte, né, como vocês estão vendo aí. A explosão pôde ser ouvida em toda a esplanada. Repare no estrondo nessa entrevista, enquanto a deputada Érica Hilton falava no Palácio do Planalto. Acho que tem uma margem de trabalho aí. Acho que é prematuro, depois de uma primeira reunião curta com o ministro Padilha, dizer se vai ser em cima do texto ou de uma redação final diferente. Até agora, porque sabemos que haverá resistência de vários setores, haverá resistência dos partidos. Um carro explodiu. Um homem morreu. Sua identidade ainda não foi revelada. Mas, segundo o secretário de Segurança do DF, acredita-se que ele é o próprio dono do veículo. O dono do carro, como o diretor-geral da Polícia Civil disse, só será confirmado quando for feito o exame do IML. Há indícios que seja... O carro está no nome dessa pessoa, inclusive já está circulando na imprensa. O nome dessa pessoa que morreu é o nome do dono do carro. Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, foi candidato a vereador pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, em Rio do Sul, Santa Catarina, mas não se elegeu. Nas redes sociais de Francisco, conhecido como Tio França, uma postagem feita 1 hora antes do atentado tem mensagens muito suspeitas. Frases um pouco desconexas, com muitos erros de ortografia, citam autoridades e mencionam o atentado. Em uma das capturas de tela, ele afirma que não gosta do número 13, e que soltou foguetinhos para comemorar o dia 13. Em outra mensagem, ele fala aos generais Freire Gomes e Tomás Paiva que, se for decretado estado de sítio, sugere que fiquem ao lado do povo, e os ameaça caso façam o contrário. Noutra, ele manda uma foto dentro do STF e diz que deixaram a raposa entrar no galinheiro. Ele menciona também a ABIN e fala para que não investigue os discípulos guerreiros da divindade. Ele fala também a Donald Trump. Fala que as autoridades brasileiras estão a prender velhinhas inocentes, numa clara alusão aos terroristas que atacaram o mesmo local no dia 8 de janeiro. Ele menciona a data do atentado em outra mensagem e sugere uma revolução no dia 15 de novembro. A governadora do Distrito Federal em exercício diz que a principal suspeita é que se trata de um lobo solitário, ou seja, uma pessoa que agia sozinha, sem uma organização por trás. O presidente Lula está reunido no Palácio da Alvorada, com os ministros do STF Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, e o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, monitorando as investigações sobre o caso. Alguns parlamentares se posicionaram nas redes sociais narrando o clima em Brasília após as explosões. O ocorrido ainda há pouco aqui em Brasília, com a explosão de um carro-bomba em frente ao Supremo Tribunal Federal, tem todas as características de um atentado com motivação política. Se assim for confirmado, se trata do mais grave atentado à democracia brasileira desde 1985, com a redemocratização. Similar somente aos atos golpistas de 8 de janeiro, a isso só tem um nome a ser dito. Isso se trata de fascismo, delinquência, e deve ser combatido como tal. O fascismo é este movimento que busca disseminar o ódio, dividir brasileiros e agora, além de destruir as instituições da República e da democracia brasileira, também busca ceifar a vida de inocentes. Que as apurações sejam rigorosas
para encontrar os responsáveis e eventuais mandantes. Mas, sobretudo, e o mais importante a essa altura, é a união de todos os brasileiros. Nós somos um só país, uma grande nação. Nunca coube divisões artificiais entre nós. Neste momento difícil para a nossa democracia, só uma resposta é possível. Dentro do nosso livro maior, a Constituição da República, diante da lei, a intolerância do fascismo e da disseminação do ódio, a resposta tem que ser a Constituição, a lei e a união dos brasileiros. Estamos evacuando a Câmara dos Deputados nesse momento por conta dessas bombas que foram explodidas do lado do Supremo Tribunal Federal e uma aqui na porta do estacionamento da Câmara. Um homem está morto. Isso é muito grave e a gente precisa de uma resposta contundente. Estamos bem, estamos todos bem, não houve nenhum dano à Câmara, não houve nada que colocou a nossa vida em risco, mas agora a gente está tentando sair daqui com segurança, em segurança, e acompanhar, né, para ver o que significa esse atentado a bombas aqui nos três poderes. É isso, estamos bem, estamos saindo e qualquer novidade eu venho atualizar vocês aqui. Que dia, né? As bruxas estão soltas. Socorro. Pessoal, o clima aqui em Brasília é de tensão. Na verdade, vocês estão acompanhando tudo que está acontecendo. Já foi identificado a pessoa que estava com as bombas, que morreu, Tio França, candidato a vereador do Rio do Sul pelo Partido Liberal em 2020. Francisco Vanderlei Luiz. Esse cara, inclusive, hoje circulou pela Câmara dos Deputados no anexo 4, pessoal. Você veja a gravidade. A Gleice tem gabinete lá, eu tenho gabinete lá. O que esse cara faria encontrando uma Gleice? E olha o que ele colocou nas redes sociais. Vamos jogar, Polícia Federal. Vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de merda. William Bonner, olha, Zé Sarney, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, olha o grau. Vocês são 4 velhos cebosos nojentos, escreveu ele em imagem publicada no Facebook. Cuidado ao abrir as gavetas. Armário, estantes, depósito de matérias. Início 17h48, dia 13, que é hoje. O jogo acaba dia 16 de novembro, boa sorte. 17h48 foi hoje. Era o plano dele. Deixa eu te contar. Tá aqui. Isso aqui, essa turma tem que ser condenada. É o jogo bolsonarista. Esse pessoal está insuflando essa militância contra o Supremo, contra as instituições. A gente não sabe como aconteceu, mas teve uma bomba em frente ao anexo 4 da Câmara dos Deputados. E depois a gente teve o que aconteceu no Supremo. Porque, para mim, a maior possibilidade é o que aconteceu no Rio Centro lá em 81. Ele tentou jogar uma bomba e explodiu, ou se matou. A gente tem que ver, a Polícia Federal tem que ver. Mas é muito grave, porque essa política dessa turma, contra as instituições, contra o Supremo, contra Alexandre de Moraes, dá nisso, pessoal. Olha, nós tivemos uma tentativa de golpe, não foi só 8 de janeiro. A Polícia Federal descobriu um plano. Eles queriam utilizar o Batalhão de Operações Especiais de Goiânia do Exército, os kits pretos, para fazer uma emboscada, anular eleições, prender Alexandre de Moraes, prender Lula. Então é muito grave. Tinha uma turma querendo anistia. Anistiar essa turma. Esse pessoal tem que ser condenado, o Bolsonaro tem que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Senão, nós não vamos recuperar a democracia nesse país não vai ter paz. Então é muito grave o que está acontecendo aqui, tá? Foi um bolsonarista o responsável por tudo isso.